vamos dar continuidade ao nosso livro O Maior Sofrimento de Jesus, continuando o capítulo 1. Hoje iremos ver Jesus é Deus conosco, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e por que era-lhe necessário sofrer. Jesus é Deus conosco. Para entendermos, vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de Maria. Sua concepção determina que ele era filho de Deus, mas tornou-se um homem para ser Deus conosco, o Emanuel. Por meio dele, não somente Deus pôde estar com os homens, como também a natureza divina pode ser acrescentada à natureza humana. Além disso, ele viveu na terra e passou por muitos sofrimentos a fim de experimentar a vida humana. Por isso, pôde compreender-se de nossas fraquezas, pois naquilo que ele mesmo sofreu, é poderoso para nos socorrer. Por meio de Jesus, Deus veio estar conosco a fim de que o homem também esteja com Deus. De acordo com a determinação e o propósito de Deus, ele recebeu o batismo de João Batista, seu precursor, que também pregava que o reino dos céus estava próximo. Ao ser batizado por João Batista, o Espírito de Deus desceu como pomba sobre Jesus para ungí-lo. A partir de então, o Senhor passou a desempenhar seu ministério na terra, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para cumprir sua comissão, ele chamou um grupo de discípulos para estar consigo e por intermédio deles, muitos creram ao ouvir a pregação do Evangelho do Reino. Dentre os vários discípulos que o seguiu, Jesus escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolo, que quer dizer enviados. Antes de enviá-los a pregar o Evangelho do Reino e desempenhar sua comissão, o Senhor mostrou-lhes como deveria ser a natureza do povo do reino dos céus, transmitindo-lhes ensinamento de como viver e comportar-se nele. Nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus subiu ao monte e passou a ensinar a seus discípulos sobre o padrão do reino dos céus. Se nos empenharmos em praticar essas palavras, nosso viver diário será de acordo com o padrão do reino dos céus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ler Mateus 16, versículo 16, que diz: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em vários episódios, o Senhor Jesus levou os discípulos a experimentar muitas coisas e por meio de parábolas falou-lhes dos mistérios do reino dos céus. A explicação e revelação dessas parábolas podem ser vistas por meio de sua correlação com as cartas escritas no livro de Apocalipse às 7 igrejas. Em Mateus 16 vemos dos grandes mistérios sendo revelados. Primeiramente, o Pai revelou a Pedro seu mistério, que é Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois, o próprio Cristo revelou à igreja que é seu mistério, conforme lemos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra pedra no grego é Petra, que significa rocha. Pedro, como uma pedra, seria edificada sobre a rocha, que é Cristo. Também nós, que cremos no Senhor como pedras que vivem, estamos sendo edificados
casa espiritual, conforme lemos. Chegamo-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, somos edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Esses versículos se referem à edificação na qual o Senhor Jesus é a pedra viva e a pedra angular. E nós, como pedras que vivem, estamos sendo edificados sobre ele, o fundamento. À medida que a vida e a natureza de Deus crescem em nós, a igreja é edificada. A igreja é o ajuntamento dos que foram salvos pela graça e regenerados pela vida divina. Além do mais, ela tem as chaves do reino dos céus, o que indica que todas as coisas que são ligadas ou desligadas na terra pela autoridade da igreja são igualmente ligadas ou desligadas nos céus. E para terminar essa mensagem de hoje, o Senhor mostrou a seus discípulos que era necessário sofrer. Em Mateus, capítulo 16, versículo 21 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muita coisa, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Após ter revelado à igreja, o Senhor começou a mostrar a seus discípulos que eles era necessário seguir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos sacerdotes, escribas e fariseus e ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. Até chegar esse dia, o Senhor transmitiu aos discípulos muitos ensinamentos referentes ao reino dos céus. Depois disso, voltou-se para Jerusalém e seguiu. Ó Senhor Jesus!